Olá, pessoal, tudo bem? Como prometi, hoje a gente vai iniciar um processo motivacional. Eu acho que quando a gente passa por um processo de dor, de doença, ou mesmo de alegria, a gente tem por obrigação dividir isso com outras pessoas que talvez precisem apenas de uma palavra amiga, às vezes precisa de um exemplo para poder se erguer. E é esse processo. Eu não estou aqui para querer ser melhor que ninguém. Eu não estou aqui para mostrar orgulho ou prepotência. Eu só estou aqui para provar que Deus existe e que quando a gente quer, quando a gente tem vontade, quando a gente tem força, e mesmo quando a gente não tem, Ele está do nosso lado. Ele segura nossa mão e faz caminhar. Então, o processo de cura, ele não vem apenas do físico, ele não vem apenas do corpo, ele também vem da alma. Às vezes a gente passa por alguns processos e a gente não entende o porquê. Mas se a gente parar para se perguntar como aconteceu e o porquê aconteceu, a gente vai ficar maluco. Então eu aprendi uma coisa: eu não vou perguntar o porquê, eu vou apenas agradecer que eu estou bem, agradecer os momentos de dificuldade que mostraram o quanto eu sou querida, o quanto pessoas amigas estiveram do meu lado e o quanto Deus esteve do meu lado e está do meu lado. Então, as memórias da Regina vão estar passando alguns momentos da minha vida. Eu vou pegar os principais, não espero que todo mundo goste, porque às vezes tem algumas coisas que nós não podemos agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou. Mas eu estou aqui de peito aberto, de coração aberto, para mostrar como é importante a gente viver cada dia com a intensidade e com alegria, mesmo nos momentos difíceis. Então, o primeiro vídeo eu vou estar falando sobre fé. E aí as pessoas vão falar: fé, Regina, é uma coisa muito aberta, é uma coisa que cada um tem a sua religião. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Fé em Deus, fé na vida, fé em si mesmo. A fé faz com que a gente levante todos os dias, mesmo nos momentos difíceis. Mesmo quando a dor no corpo ou na alma fica tão intensa que a gente pensa que não vai dar para levantar, que a gente pensa que é o fim, é a fé que faz com que a gente caminhe. É a fé que faz com que a gente prossiga. E aí, eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 5 anos. As pessoas que me conhecem sabem que eu falo bastante, então eu vou tentar ser bem objetiva para estar fracionando os vídeos e contando um pedacinho de cada momento. Eu tinha 5 anos e eu nunca tinha tido uma festa de aniversário, porque minha família sempre foi muito humilde. Eu não falo pobre, porque pobre é a pessoa que não tem fé, é a pessoa pobre de espírito. Minha família sempre foi rica de fé, sempre foi rica de espírito. Então a gente era humilde. É, a gente não tinha uma condição financeira tão boa e a minha mãe priorizava as nossas necessidades. Não que ela não quisesse. Se ela pudesse, ela faria festa de aniversário para todo mundo, mas naquele momento a gente não tinha essa condição. E como uma menina danada que eu era, muito falante, muito conversadeira, eu sempre fui muito assim, muito alegre. Minha mãe sempre falava que mesmo estando doente, porque isso vai ser um outro vídeo, mas eu passei uma boa parte da minha infância no hospital, mas eu sempre fui muito afetiva, muito emotiva, muito carinhosa, mesmo nos momentos difíceis. Então, a minha mãe trabalhava como costureira e como cabeleireira e faxineira. Então, durante a semana ela fazia faxina nas casas de outras pessoas e nos finais de semana ela costurava e fazia manicure e pedicure. E aí tinha uma moça que tinha ido buscar umas roupas que minha mãe tinha costurado e eu lá conversando, brincando, minha mãe falou: hoje é aniversário dela. Aí ela falou assim: ah, é o seu aniversário? E eu, claro, meu aniversário, eu tava toda feliz porque eu sempre gostei de aniversários.
As pessoas podem pensar assim, poxa, Rê, mas aniversário é uma coisa passageira. Não é. Pra mim não é. Pra mim aniversário é como se Deus estivesse me dizendo, filha, eu tô te dando mais um ano. Filha, você teve mais um ano de vida. Mais um ano que eu demonstrei o meu amor por ti. Mais um ano que você teve a chance de cuidar do teu próximo. Mais um ano que você teve a oportunidade de estar com a sua família. Então eu sempre festejei muito meu aniversário. E assim, sempre. Mesmo agora, com 48 anos, eu vou continuar festejando, mesmo quando eu tiver 90 anos, porque se Deus quiser, eu vou viver e vou viver bem até os 90 anos, eu vou estar comemorando, né? Respeito quem não gosta de comemorar, aceito, mas eu acho que assim, no fundo, é muito difícil não ter essa alegria de estar vivo. Ah, eu tô ficando velho. Não, você não tá ficando velho, você tá ficando experiente. E você está ficando mais grato, porque Deus te deu mais tempo, né? Ah, mas eu não tenho alegria porque eu perdi meu marido, perdi meu filho. Você não os perdeu. Você apenas está em um período de afastamento, né? E mesmo com esse afastamento, você ainda tem a alegria das lembranças. Porque, como eu sempre digo, só ama, só tem saudades quem foi amado e quem amou. Então, se você tem saudades, é porque você amou muito essa pessoa ou essa pessoa te amou muito. Então, eu comemoro, eu adoro aniversários. Mas voltando ao foco, vocês viram que eu sou bem tagarela. Voltando ao foco, eu fiquei toda contente, eu tinha 5 anos, era uma menina danadinha, conversadeira. E aí, a moça que estava com a mãe falou assim: eu vou te dar um bolo de presente. Porque ela tinha perguntado pra minha mãe falou assim: a gente não vai fazer nada, eu tô sem dinheiro, então a gente não vai fazer nada. E aí ela falou assim: eu vou te dar um bolo de presente. Eu falei: ah, que legal, fiquei toda feliz. E como toda criança na sua santa inocência, saí convidando todo mundo pro meu aniversário, sem a minha mãe saber. Eu e meus primos fomos lá, era um final de semana, então os meus tios estavam em casa e a gente saiu pedindo dinheiro para os meus primos, para os meus tios, desculpa, e para alguns conhecidos. Dinheiro sim, R$ 1, o que equivaleria a R$ 1 hoje, né? 50 centavos, porque pra gente era muito dinheiro na época, né? E aí a gente foi, eu lembro muito bem, tinha uma venda, né? A gente chamava de venda no passado, um bar, que vendia doces. E a gente comprou aquelas, sabe aquelas balinhas? Quem é mais velho vai lembrar. Que era um cigarro grandão, e aí você tirava a tampa e tinha aquelas balinhas coloridas. A gente comprou um monte daquelas balinhas, que é o que a gente podia na época, né? E levamos para casa. Era para dar para os convidados. Eu fui, à tardezinha, tomei um banho, me arrumei, coloquei a roupa nova, que era meu aniversário, né? E roupa nova a gente só tinha uma vez por ano, que era no Natal. Então, como o meu aniversário é em janeiro, eu tinha ganhado uma roupa nova da minha mãe e eu coloquei. E eu tava toda arrumada esperando os meus convidados. E a minha mãe não tava entendendo nada. A minha mãe tinha feito um pudim pequenininho pra gente comer de sobremesa, que era final de semana, então ela falou assim: vou fazer um pudim pra vocês. E tinha comprado uma tubaína. Na época a gente não tinha condição de comprar Coca-Cola, não, gente. Era final de semana, era tubaína. E ai, que gosto maravilhoso tinha aquela tubaína. E eu toda contente. Quando começou a chegar gente, a minha mãe se desesperou. Ela falou: o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada aqui para oferecer para ninguém. E aí eu falei para minha mãe: não se preocupa, daqui a pouco meu bolo vai chegar. E aí a minha mãe falou assim: imagina, ela falou brincando. Eu falei: não, mãe, ela vai me trazer meu bolo, ela prometeu. E aí meu pai chegou do serviço, desesperado, vendo aquelas pessoas em casa. E aí a gente passando com as balinhas para entregar para os convidados, eu e os meus primos. E eu toda contente. E a minha mãe desesperada, ela falou: o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E ela até pediu pro meu pai: vai lá na venda, compra umas tubaínas, fiado, depois a gente paga, pelo menos pra gente poder dar um refrigerante pras pessoas, né? Meu pai foi correndo, comprou. Nisso que meu pai vem chegando
para vocês entenderem o que é fé. A moça chegou com o bolo mais lindo que eu já vi. Enorme. Para mim era muito grande. Com a velhinha, com os pratinhos, com os garfinhos. E aí ela trouxe o bolo pro meu aniversário. E aí vocês vão falar assim, Regina, mas isso nem sempre acontece. Eu não quis dizer que a gente deve acreditar em tudo, porque é muito complicado, principalmente nós adultos, porque a gente pode sofrer decepções. Mas o que eu quero dizer com essa história que eu contei para vocês, essa parte da minha vida que eu contei para vocês? Eu tive fé. Eu, uma criança de 5 anos, eu acreditei e eu pus no meu coração que isso ia acontecer. Isso, para mim, me faz, me traz uma recordação muito gostosa, muito feliz da minha inocência pela minha fé. E teve um período na minha vida que eu perdi essa inocência, que eu perdi essa fé. E hoje eu resgatei. E aí eu digo para vocês, a gente precisa estar no mundo real? Sim. Precisa ter um pé no chão? Sim. Mas a gente não pode perder a inocência da criança que existe dentro de nós. Nós precisamos acreditar que vai acontecer, que precisa acontecer. A gente precisa buscar, sim, ferramentas para que isso aconteça. A gente precisa, sim, tomar cuidado com as pessoas que querem nos enganar. Mas a gente precisa ter fé que o futuro vai ser melhor. A gente precisa ter fé que os nossos sonhos vão acontecer. Porque se não tivermos esse sentimento, de nada vai adiantar. A gente vai ter uma vivência de sobreviver e não de viver. A vida, ela tem dor, mas também tem que ter amor. Também tem que ter alegria. Também tem que ter sabor. A vida não é apenas o sofrimento. A vida não é apenas lutas para conquistar um lugar ao sol. A vida também tem que ser leve, tem que ser fácil de ser vivida em alguns momentos. Ela é muito frágil. De um momento para outro, você pode não ter mais ela. Ou você pode não ter mais aquela pessoa que você gostaria do seu lado. O que eu quero tentar dizer para vocês. Aos 5 anos, eu acreditei e eu confiei e eu ganhei. E em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquele bolo não iria chegar. E em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquela mulher só tinha falado por falar, né? E aí também é um ponto de vista que eu gostaria de colocar para vocês. Cuidado com o que vocês prometem. E não é só para outras pessoas. É para você também. Às vezes a gente promete, eu não vou chorar mais. Não dá para prometer isso. Eu não vou sofrer mais. Não dá para prometer isso. Eu não vou amar mais. Não dá para prometer isso. A vida é uma junção de sentimentos bons e ruins. Vai depender de que forma você vai suportar cada momento desse. De como você vai levar cada momento desse. Eu perdi a minha mãe. Eu posso dizer para vocês que eu compreendo a sua dor. Não entendo porque eu não passei por esse processo. Eu perdi a minha avó, que para mim era uma segunda mãe, e doeu muito. Eu tive que passar pelo período do luto, pelo período da revolta, pelo período do sofrimento, mas hoje eu guardo comigo as boas lembranças. Eu agradeço a Deus o tempo que Ele me deu com ela. E agradeço por Ele ter levado ela no momento que ela estava sofrendo demais. Demorou um tempo, não vou dizer que é rápido, porque a gente precisa passar por todos esses processos. Mas quando a gente tem fé, e quando a gente acredita, e quando a gente sabe que precisamos ter mais leveza na vida, que precisamos guardar os sentimentos bons e jogar fora os ruins, isso fica mais fácil. Então, para finalizar, já que eu falo bastante,
Tenha fé, acredite, tenha pé no chão, mas faça da sua vida uma vida doce também, porque a gente já tem muita amargura, a gente já tem muita tristeza no mundo. A gente precisa também ter sorrisos, ter alegrias, ter uma vida mais doce. A gente precisa ter saudade, sim, porque isso significa que a gente teve amor. E gratidão. Gratidão porque a gente teve momentos bons nesta vida. E a gente teremos momentos bons. Vai depender muito de como você vai ver a sua vida. Vai depender muito de como você vai se ver, né? Então, essa passagem, essa experiência que eu tive, eu queria passar. Acredito que existem muitas pessoas que estão passando pelo momento do rancor, da amargura, da dor. Vai passar. Parece que não, mas vai passar. Só precisa crer, só precisa ter fé. E você precisa ter um tempo para si, olhar para dentro de si e ver o quanto de alegrias você já teve, quanto de felicidade você já teve e que você vai lutar e você vai buscar voltar essa felicidade, voltar essa alegria, tá bom? Um beijo e até o próximo domingo.